Olá, eu sou a Paula, secretária da Fazenda aqui do município de Indaiatuba, e nós vamos iniciar a apresentação das metas fiscais, avaliação das metas relativas ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020. Em relação às metas, no orçamento, a gente traça, os valores que vão ser previstos, para arrecadação no exercício seguinte. Eu trouxe as informações de 2018 para efeitos de comparação, porque a gente precisa, em relação ao que está acontecendo no exercício de 2020, entender esse nosso histórico de arrecadação. Observem que, no exercício de 2018, no primeiro quadrimestre, nós tínhamos previsto uma arrecadação de 281 milhões, praticamente, e arrecadamos 309 milhões. Houve um excesso de arrecadação no período de 28.797.000, aproximadamente. E, desse valor de excesso, 12.882.000 referente a recursos vinculados, ou seja, carimbados com finalidades específicas, saúde, educação, assistência social, segurança, iluminação pública, e recursos não vinculados no montante de quase 16 milhões. No primeiro quadrimestre de 2019, essa previsão de 305.466.000 foi também superada, e a arrecadação ficou em 334.682.000, com um excesso de arrecadação muito semelhante ao que aconteceu no exercício de 2018, da ordem de 29.216.000 aproximadamente. Nessa composição também do excesso verificado, nós tínhamos 13.346.000 de recursos vinculados e 15.869.000 de recursos não vinculados. Trazendo essas informações para o presente, agora em 2020, eu repito aqui o quadro de 2019. Vamos voltar só para lembrar bem esses valores de 2018. Primeiro quadrimestre, em relação ao que foi projetado, nós tivemos um excesso de 28.797.000. Em 2019, um excesso de 29.215.000, que a gente traz aqui para esse quadro para fins de comparação. 2020, como foi a posição? Um excesso de arrecadação de 14.829.000, ou seja, uma redução comparada ao resultado do exercício anterior de aproximadamente 50%, 49,25%. Bom, a previsão para 2020, pelo orçamento, seriam 334.836.000. E a arrecadação foi 349.664.000. Foi superior, sim. Quanto? 4,48%. Nós superamos a meta prevista? Sim. Mas o que a gente não pode esquecer? Do quadro econômico, e epidemiológico da pandemia. De janeiro a março, porque a pandemia começou a ter seus efeitos aqui no final de março. Então, de janeiro a março, praticamente as empresas, as pessoas tiveram uma vida normal. E muitos dos tributos que são recolhidos, que são gerados no mês de março, eles são recolhidos no mês seguinte, no mês de abril. Então, no mês de março, a gente teve uma arrecadação praticamente dentro da normalidade, e o mês de abril ele não foi tão afetado perto do que poderia ser, porque alguns tributos que tiveram o movimento econômico em março foram recolhidos ainda no mês de abril. E março era uma competência que a vida estava ainda dentro da normalidade. Então, o que a gente diz? Que o primeiro quadrimestre, que é o quadrimestre que a gente está avaliando, a única interferência que a gente teve foi no mês de abril. Então, dentro de 4 meses, o efeito da pandemia só teve efeito parcial no mês de abril. O mês decisivo para a gente entender realmente os efeitos econômicos da pandemia no município vai ser o mês de maio, que vai ser o nosso mês de referência, porque em maio vai ser um mês isento de qualquer interferência por conta dos tributos que são recolhidos na competência seguinte, no mês seguinte, da competência anterior. Então, ainda
a gente percebe que o primeiro quadrimestre conseguiu atingir a meta proposta e até com um certo acréscimo. Porém, a gente já verifica que, comparado ao resultado do ano anterior, os 14 milhões, praticamente 15 milhões agora do primeiro quadrimestre, eles são quase 50% a menor do que o primeiro quadrimestre do exercício anterior. E isso é um indicativo que o mês de abril provavelmente não tenha sido tão bom, e a gente vai estar mostrando como se comportou o mês de abril nos slides seguintes. Bom, aqui a gente tem nesse quadro o comparativo dos quadrimestres das nossas principais receitas. Se vocês tiverem curiosidade de consultar nosso balancete da receita, vocês vão ver lá que tem mais de 400 contas de receita, mas que a grande concentração da nossa arrecadação sobrecai sobre, né, essas receitas são as que têm maior representatividade, que são as mais importantes para o município. As outras, né, têm seu peso, mas bem menor. Então, se a gente analisar o comportamento dessas receitas, a gente tem a tendência da arrecadação total. Bom, a gente verifica, então, o IPTU nesse quadrimestre, a previsão era 46.870.000, tivemos uma arrecadação superior, 48.161.000, com aqui o resultado, né, a diferença entre o programado e o arrecadado, positivo quando a gente tem excesso e negativo quando a gente tem déficit. Imposto de renda, previsão 9.500.000, arrecadamos 10.240.000. O ITBI, 8.666.000 previsto. A arrecadação foi 15.222.000, porque nós tivemos uma arrecadação pontual, né, de uma área que não estava realmente prevista, né, e acabou entrando, por sorte, nesse quadrimestre, acabou fazendo essa diferença e vai nos auxiliar nos próximos meses. O ISS, previsão 30.177.000, arrecadação 31.119.000. As aplicações financeiras, a previsão de 4.305.000 e a arrecadação 2.148.000. Então, nós tivemos aqui um déficit de 2.156.000. O que acontece? Como nós temos a concentração do IPTU, que muita gente paga à vista no início do ano, ou IPVA, que vence nos meses de janeiro, fevereiro e março, então, nós recebemos um recurso que nós temos que guardar esse recurso, porque nos próximos meses eles vão entrar em valores inferiores. E, enquanto a gente não usa esse recurso, ele fica aplicado. Essa redução das aplicações financeiras se deve a diversos motivos. Nós tivemos a queda da Bolsa, a desvalorização das cotas dos fundos de investimento, o corte da taxa Selic e a pandemia. Então, tudo isso, a queda do barril de petróleo, tudo isso vai influenciando o mercado financeiro. E a gente, né, realmente esperava uma aplicação maior quando a gente fez o orçamento, em função dos históricos que a gente tinha, e com todos esses efeitos econômicos, realmente a gente não atingiu a previsão. O FPM, a previsão 25.205.000, a arrecadação 24.737, também apresentou um déficit, é um recurso que é transferido pela União, de acordo com a Constituição. As transferências do SUS, a previsão 16.801.000, a arrecadação 19.778.000, nós tivemos um excesso, mas muito por conta dos recursos que a gente está recebendo para auxiliar no combate à pandemia, que nós não teríamos esses recursos se não tivéssemos a pandemia. Era melhor a gente não estar recebendo esse recurso e não existir a pandemia nessa situação. O ICMS, projeção 85.654.000 para o quadrimestre, não atingimos o valor previsto, 83.196.000 de arrecadação, um déficit de quase 2.500.000. Essa é a nossa principal receita, e ela não está bem, conforme a gente demonstra aqui no quadro. O IPVA, a previsão 46.800.000 e o arrecadado 49.460.000, um excesso de 2.660. O Fundeb, previsão 42.552.000, a arrecadação 44.032.
também com excesso. A dívida ativa, a previsão 9.283.000, a arrecadação 9.449.000, um pequeno excesso de 166.000. E multas de trânsito, com um programado de 1.466.000 e uma arrecadação de 1.655.000, um pequeno excesso de 189.000. Então, olhando para essas principais receitas, a programação total, 327.281.344, e a arrecadação no quadrimestre, 339.204.414,28, um excesso de 11.923.070,28. Bem, e como nós dissemos, esse excesso, se a gente comparar com o quadrimestre de 2019, os resultados, no ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos um excesso muito maior, 26.181.000, só considerando as receitas principais e não toda a arrecadação do município, mas que são essas receitas as que mais influenciam o valor final. Em relação a 2019, a gente percebe que, na previsão, a gente contou com uma variação positiva de 8,69%. A arrecadação foi 3,64%, então, bem abaixo, né, do previsto. E que esse resultado do primeiro quadrimestre de 2020, quando comparado, né, ao verificado no mesmo período do exercício anterior, representa um resultado inferior de 54,46%. Bom, então, esse resultado, embora positivo no primeiro quadrimestre, como a gente colocou aqui, a situação, então, da pandemia não provocou queda na arrecadação, provocou. O que acontece é que o mês de abril ele ainda foi o último mês, né, do quadrimestre que teve uma arrecadação, né, inferior e com efeitos da pandemia parciais. O mês de maio, a partir do segundo quadrimestre, que nós vamos conseguir sentir os reais efeitos dessa pandemia. E isso é importante porque o mês de abril, estando dentro desse primeiro quadrimestre, que teve um janeiro, um fevereiro e um março relativamente bons, ele acaba sendo mascarado, né? O déficit dele acaba sendo mascarado. Como que a gente pode observar? Somente do mês de abril. A gente estava falando até agora de quadrimestre. Vamos analisar somente o mês de abril. O IPTU, nós tivemos uma previsão de 7.630.000 para o mês de abril e uma arrecadação de 8.325.000. Ou seja, o IPTU se manteve, né, um pouco até acima da previsão, com um excesso de 695.000, 9,12% além do previsto. O imposto de renda, previsão 3.050.000, arrecadação 3.150.000, uma diferença de aproximadamente de 100.000, representando a mais 3,30%. Olha o que aconteceu com o ITBI. A previsão 2.166.000 e a arrecadação 1.649.000. Isso é indicativo que nós estamos tendo transações imobiliárias em menor volume. Teve uma queda expressiva de 519.000, representando 23,88% em relação à previsão do orçamento. E por que a gente fala tanto também, né, da previsão do orçamento? Vamos aproveitar esse momento para explicar. O orçamento é a nossa peça de planejamento para o exercício seguinte. Para cada real que a gente prevê na receita, a gente está assegurando R$1 lá na despesa. Então, quando a gente começa a ter esse cenário, se nós previmos 2.166.000 na receita, é porque tem 2.166.000 do lado da despesa. E a arrecadação passa a ser 1.649.000, indica que eu não posso realizar despesa nesse mesmo montante. Então, essa é a nossa preocupação e é o olhar que a gente tem que ter. Eu não arrecadei o que estava previsto, mas é pouco. Não é pouco, porque eu tenho uma despesa comprometida com esse valor. Então, a gente começa a ficar preocupado, porque abril, como nós dissemos anteriormente, ele é um mês que ainda não é isento dos recolhimentos dos tributos, né, de forma com efeito total da pandemia, porque as empresas trabalharam em março e muitas delas recolheram normalmente os tributos em abril. Maio que vai ser
um quadro bem diferente desse que a gente está apresentando. Bom, em relação ao ITBI, então, 23,88. O ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, a previsão dele, 7.541.400, e a arrecadação, 6.682. Então, nós tivemos aqui um déficit de arrecadação de R$ 858 mil, representando 11,39%. A taxa de limpeza pública, prevista em 1.260.000, arrecadamos 1.346.000, um pouco acima da previsão, uma diferença positiva de 6,88%, R$ 86 mil. A CIP, que é a contribuição da iluminação pública, a previsão para o mês de abril, 1.975.000, arrecadação 1.978.000, bem próximo, né? Só uma variação de R$ 2 mil, representando 0,12%. Vamos dar uma olhada com atenção aqui na aplicação financeira. A previsão para o mês, 1.070.000. A arrecadação, quase R$ 95 mil. Uma diferença menor de quase R$ 1 milhão somente no mês de abril. Representa, então, um percentual de 91,13% de déficit só nesse item da nossa arrecadação. O FPM, a previsão 5.680.000, a arrecadação 4.975.000, uma diferença menor de 705.000 aproximadamente, 12,41% de déficit. As transferências do SUS, que como nós falamos anteriormente, a previsão 4.200.000, a arrecadação 7.094.000, essa diferença maior se deve exclusivamente por conta das transferências que nós estamos recebendo para ajudar no combate à pandemia. Então, apresentaram um acréscimo de 68,90%. O salário e educação, previsão 1.344.000, arrecadação 1.555.000, um pouquinho a maior, 211.000, na ordem de 15,71%. O ICMS, 20.154.000 de previsão, a arrecadação 16.583.000, uma diferença, portanto, de 3.571.000 aproximadamente, e quase 18% a menos em relação ao previsto. Essa sendo a nossa maior receita, ela se torna bem preocupante, porque esse efeito é num único mês, no mês de abril, e como nós dissemos, e volto a dizer, não é um mês de referência para fins de análise de queda de arrecadação. A gente precisa aguardar o fechamento de maio, que vai estar isento de qualquer interferência, né, entre as competências de faturamento e recolhimento dos impostos. O IPVA, a previsão do mês, 2.600.000, a arrecadação, 1.271.000. Uma diferença de 1.328.000 a menos, 51,09% de déficit. Fundeb, a previsão 8.540.000, arrecadação 7.305.000. E uma diferença menor também na ordem de 1.234.000, representando 14,45% de déficit. A dívida ativa, com os seus acréscimos, a previsão 2.320.950 e a arrecadação 1.370.000. Então, nós tivemos um déficit de quase 1 milhão também, 950.000, e em percentuais isso significa um déficit de 40,97% em relação à previsão. Somando, né, essas principais receitas, no mês de abril, a gente esperava uma arrecadação de 69.533.436 e arrecadamos 63.383.820,72, ou seja, 6.149.615,28 a menos. Isso significa um déficit nessas receitas. E uma queda aqui de 10.140.000 e um acréscimo de 3.990, mas muito por conta do recurso recebido do SUS para combate à pandemia. Então, se a gente não tivesse esse recurso do SUS, né, para ajudar um pouco, o déficit seria realmente na ordem de próxima dos 10 milhões.
No acumulado no ano, como nós dissemos, em virtude de nós termos tido janeiro, fevereiro e março, meses bons de arrecadação, a previsão fica, né, superada e positiva. Previsto 347,388 e arrecadado 360,337, uma diferença positiva de quase 13 milhões. Porém, o mês de abril, a gente vê que já ficou negativo, com déficit, e para os próximos meses, principalmente o mês de maio, a gente espera uma situação pior. Aqui nesse quadro, a gente tem a questão da comparação do Fundeb, porque a gente contribui para o fundo, nós contribuímos com 31.599.000 e recebemos de volta, em função do número de alunos matriculados, 44.032.000. Então, a nossa adesão à municipalização, ao Fundeb, representou um ganho de recursos na ordem de 12.433.000 para aplicação na educação. Observem que o valor que nós recebemos aqui no primeiro quadrimestre de 2020, ele é inferior ao resultado do valor de 2019, nesse mesmo período, no primeiro quadrimestre, quando foi 12.894.000, uma variação ainda pequena, da ordem de 3,57%. Esse recurso ele é utilizado totalmente na folha de pagamento, né, dos profissionais da educação, e essa receita, não tendo uma melhoria, ela é preocupante, porque a gente depende desse recurso em relação à folha de pagamento da Secretaria da Educação. No geral, a gente tem 3 estágios da despesa no município. O valor empenhado difere do liquidado e do pago. São, como disse, os 3 estágios. A despesa empenhada, ela representa os compromissos que nós estamos assumindo. Então, por exemplo, se eu sei que tenho conta de energia elétrica para pagar o ano todo, todos os meses, a gente já faz um empenho global desse valor de energia dos 12 meses no mês de janeiro. Então, o mês de janeiro, o início do ano, ele é mais carregado de despesa por conta desses empenhos globais ou estimativos. Uma obra que a gente contrata em janeiro, por exemplo, que vai durar o ano todo, o valor total é empenhado no mês de janeiro, é a reserva orçamentária. Eu estou assegurando para o fornecedor que tem recurso no orçamento para ele receber e executar a obra toda. A despesa liquidada, conforme vão chegando essas notas, nós vamos dando baixa nesses empenhos. Então, a despesa liquidada é aquela que foi empenhada, mas aquela que chegou e teve sua adimplência, sua execução está pronta para pagamento. É como se no mês de janeiro a gente empenhou 12 mil, R$1.000 por mês de energia elétrica, a liquidada seria os primeiros R$1.000 do mês de janeiro. E o pago ele diverge um pouquinho do liquidado, por quê? Eu posso receber a conta em janeiro, mas ela pode ter seu vencimento somente no mês de fevereiro. Então, eu só vou pagar na data do vencimento. Então, existe essa diferença cronológica entre os estágios, o momento que eu empenho, que eu asseguro a garantia para o fornecedor, o momento que eu recebo a nota, né? E não necessariamente, nesse momento que eu recebo a nota, ela é paga no mesmo momento. Ela pode ter um vencimento que cai para o mês seguinte e dá essa diferença, no estágio da despesa e nas informações. Então, vamos comparar como evoluiu a despesa no primeiro quadrimestre de 2020 em relação ao exercício anterior no mesmo período. Então, no primeiro quadrimestre, nós empenhamos 430.880.000 em despesas. No ano anterior, 428.970.000. Liquidamos 254.613.000, em comparação ao exercício anterior, que tinham sido liquidados 241.687.000 em despesas. E pagamos, no primeiro quadrimestre, 210.856.000, em relação a um pago de 197.199.000 no exercício anterior. Então, a gente observa que a despesa teve uma pequena variação, né, de 0,45%. Na liquidação, nós liquidamos mais que o exercício anterior, no pagamento também. As transferências financeiras que
a Prefeitura realiza para os outros órgãos para ajudar no custeio das despesas, para a FIEC, no primeiro quadrimestre de 2020, somaram 6.412.000, teve um acréscimo em relação ao quadrimestre anterior, que foi do ano passado, 3.726.000. A Fundação Promemória, nós transferimos R$ 986.000 no primeiro quadrimestre. No ano passado, foi da ordem de 960.000 essa transferência. Para a Câmara Municipal, a transferência no primeiro quadrimestre, R$ 5.464.000. No ano passado, R$ 5.134.333,32. Para o CEPREV, em relação aos aposentados, a transferência foi de R$ 869.951,63. No ano passado, R$ 797.671,51. Os aposentados da Câmara, a transferência foi de R$ 146.929,98 no primeiro quadrimestre deste ano. No ano anterior, R$ 143.602,50 no primeiro quadrimestre. Um total de transferências para as outras entidades. R$ 13.878.881,61 no primeiro quadrimestre desse exercício de 2020 e no primeiro quadrimestre do exercício de 2019, R$ 10.761.607,33. Então, teve um acréscimo de 28,97%. Essas transferências são feitas com recursos das receitas que a Prefeitura arrecada. Gastos com a educação. Comparando os estágios da despesa empenhada, liquidada e paga nos quadrimestres, nós observamos até uma diminuição aqui no primeiro quadrimestre de 2020, de 136.948.000, nós empenhamos 126.868.000. A liquidação na ordem de 77.541.000 em 2020, contra 82.086.000 no ano anterior, nesse mesmo período. 61.112.000 na despesa paga da educação, até o primeiro quadrimestre, e 64.075.000 no ano anterior. Então, uma pequena redução na despesa nesse primeiro quadrimestre. As despesas com saúde, por outro lado, aumentaram muito. Em relação aos estágios da despesa, nós observamos acréscimo em todos os estágios, sendo na empenhada o montante de 126.232.000 nesse primeiro quadrimestre, no ano passado, 108.290.000 no mesmo período, um acréscimo de 16,57%. A despesa liquidada da saúde, da ordem de 76.478.000, e no ano passado, nesse mesmo período, 60.795.000, uma variação de 25,80%. A despesa paga, 62.902.000 nesse ano, e no ano passado, nesse mesmo período, 48.789.000, um acréscimo de 28,93%. É claro que aí já estão constando as despesas relativas aos recursos que nós recebemos da União, do Estado, para combate, né, à pandemia. Nesses quadros, nós temos os resultados primário e nominal, que são resultados que a gente coloca como meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e são apurações que, para os municípios, de uma forma geral, porque eles são apurados para todas as unidades da federação e todos os níveis de governo, União, Estados e municípios, eles são importantes na consolidação das contas públicas a nível de Brasil. Para o município, não tem muita aplicação prática. E nós tendo uma divergência de apuração nesses resultados pelos órgãos fiscalizadores, pela STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que é encarregada da consolidação das contas públicas, e pelo Tribunal de Contas do Estado, que através do sistema UDESP. E a gente apura de várias formas esses quadros, né? Faz a publicação na imprensa oficial, vocês podem acompanhar, consultar, e cada uma dá um resultado, porque ainda não houve, né, um entendimento da fórmula adequada para ser usada para a apuração desse resultado. Que quer dizer o quê? Em relação às receitas arrecadadas, é subtraído o valor que a gente recebeu de aplicação financeira ou de operações de crédito que a gente tenha contraído. E privatização não é o nosso caso.
E nas despesas orçamentárias são excluídas as despesas que a gente paga com a dívida fundada, que é a dívida de longo prazo, tanto de juros quanto de amortização. Então, a gente exclui das receitas as aplicações financeiras, operações de crédito, e do total das despesas, os juros e amortização da dívida. E a gente chega nesse resultado primário. A meta que a gente colocou na LDO e depois reviu quando fez a LOA, era de 20.652.000. E, de acordo com a metodologia da STN, nós tivemos um resultado no quadrimestre de 92.971.000. Só que esse é um resultado parcial, porque a meta é para o exercício todo e não para o quadrimestre. Então, ele ainda vai sofrer variações até o final do exercício. É como a gente apurar quanto a gente aplicou no ensino até o momento. A gente pode aplicar mais ou menos que os 25 em todos os meses, desde que, no final do exercício, a gente aplique no mínimo os 25. Então, são informações parciais que não vão ter grande significância nesse momento. O que a gente pode dizer é que, nesse momento, a gente atingiu e até superou a meta. Porém, são as informações parciais, e até o final do ano é o que vale, né? O resultado é de 31 de dezembro. Em relação ao resultado nominal, eles comparam as disponibilidades financeiras atuais do município em relação à sua dívida a longo prazo. Como a nossa dívida a longo prazo é inferior ao montante das nossas disponibilidades financeiras, então esse resultado fica prejudicado para a apuração. Então, e como também só interessa a nível de consolidação de contas nacionais, para o município isso não tem uma aplicação prática imediata e a meta é para o exercício, estamos tratando novamente de informações parciais. O relatório de gestão fiscal que a gente tem, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou aí, né, seus 20 anos de existência, traz como um grande parâmetro para avaliação da situação fiscal dos entes a receita corrente líquida, porque esse valor é o valor da receita dos últimos 12 meses. Então, nós temos aqui a evolução da receita nesse quadrimestre de 2020, esse importante, né, indicador aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal do município está em 1.085.173.577,77. Ele serve como parâmetro para apuração do nosso índice de pessoal, do nosso endividamento e para comprometimento de operações de crédito. Nossa despesa com o pessoal poder executivo, que não é só prefeitura, né? Nós temos os dois poderes, legislativo e executivo. Da receita corrente líquida, o município pode chegar até 54% de despesa com o pessoal e o poder legislativo até 6%. No poder executivo estão todas as entidades da administração indireta, as autarquias e fundações. Então, Prefeitura, SAI, CEPREV, Fundação Pro Memória e a FIEC, nesse montante de despesa com pessoal. No quadrimestre, o valor de despesa com pessoal, que também é apurado em função dos últimos 12 meses, como a receita corrente líquida, foi de 454.694.000. Esse percentual é da ordem de 41,90%. Lembrando que o limite máximo é 54%. O tribunal colocou um sublimite, que seria um limite prudencial, que equivale a 95% do limite total, sendo 51,30%, que, a partir desse limite, eles começam a emitir alertas para o município que ele está chegando muito próximo do limite máximo de 54%. A gente nunca teve nessa condição, né? E a gente verifica que o limite aqui está bem abaixo do limite prudencial. O que acontece? A nossa preocupação é que, se a nossa receita começar a cair, nós vamos tirando receitas boas dos últimos 12 meses e, com o andar, né, com o transcorrer do ano, vão entrando receitas ruins por conta do efeito da pandemia, que podem automaticamente reduzir esse valor da receita arrecadada nos últimos 12 meses, e esse percentual vai sofrer alteração, porque como que a gente apura esse percentual? Pega a despesa com o pessoal do quadrimestre e divide pela receita apurada nesse momento.
Se essa receita cair, o 1 bilhão e 85, automaticamente o percentual vai subir, porque eu vou dividir a minha despesa pela receita. E se essa receita for menor, automaticamente esse percentual vai subir. A nossa dívida consolidada, né, que ali a nossa dívida a longo prazo monta em quase 51 milhões, 50 milhões 934, 861 e 41. E ela teve uma evolução, né, foi decrescendo, porque como que ela cresce? Se a gente contrata novas operações de crédito. E como que ela diminui? A partir do pagamento, né, pontual dessas obrigações mensalmente. Ela vai diminuindo. Então, a gente observa aqui que a nossa dívida, numa situação do primeiro quadrimestre, né, do ano anterior, de 2019, a gente teve uma redução de praticamente 7 milhões. Não foram realizadas concessões de garantia, nem operações de crédito nesse primeiro quadrimestre. E aro também não. E essa dívida fundada? Na realidade, é uma dívida que é contraída pelos entes da federação, é um empréstimo, né? Uma dívida contraída para que se façam investimentos. Ela não pode ser contraída para pagar pessoal, para nenhuma outra finalidade, somente para investimentos no município. E aqui nós relacionamos todos os nossos credores, né, na Caixa Federal, Desenvolve São Paulo, que são os agentes de financiamento com quem a gente contraiu essas dívidas e as finalidades, né, combate à enchente na Cidade Nova, aquisição de veículos, implantação de anel viário, construção do viaduto, programa Pró-Transporte, a elevação de tratamento de esgoto do SAI, saneamento para todos, que é o combate às perdas do SAI, ampliação da ETA, Estação de Tratamento de Água, ETA 3, e do Ribeirão Piraí. E aqui a gente traz a evolução dessa dívida por quadrimestre, sendo que nesse quadrimestre que nós estamos avaliando, esse é o nosso saldo devedor. Isso não significa que essas parcelas estejam em atraso. É o nosso carnê, né? Todo mundo tem um carnezinho de financiamento de veículo, um financiamento de imóvel, de alguma prestação. Nós também, a administração pública também tem um carnezinho, parcelas vincendas. Então, aqui, a gente observa que tem carnês que são bem longos, 240 meses. A gente já, nessa posição de 30 de abril de 2020, tinham 116 parcelas pagas, né, num total de 240. Esse do Desenvolve São Paulo, da aquisição de veículos, a gente estava pagando, e vocês observam que é um caso que terminou. Todas as parcelas estão pagas e o saldo devedor está zero, e assim por diante. Eu não vou detalhar cada uma, o material vai ficar disponível para vocês observarem. E o montante aqui, então, da nossa dívida a longo prazo, com parcelas vincendas, né, de 50 milhões 934, 861 e 41. O município ele pode se endividar no montante de 1,2 vezes a sua receita corrente líquida, que, como nós colocamos no quadro anterior, essa nossa receita corrente líquida, 1 bilhão e 85 milhões. Vocês vejam que o nosso endividamento é muito pequeno perto do que poderia, né, o que a lei poderia autorizar. Mas um município que contrai dívidas nesse montante também é difícil de sobreviver. 50 milhões 934 não é nem, né, uma partezinha daqui. E a gente poderia ser 1,2 vezes esse valor, poderia ter no endividamento, mas depende de autorização do Senado, da Secretaria do Tesouro, não é uma dívida que é de fácil, né, acesso. A gente tem que comprovar que a gente tem condições de pagar, e, para isso, o nosso balanço tem que estar bem. A dívida flutuante, diferente da fundada, que é a longo prazo, essa é a dívida a curto prazo. Ah, significa que está atrasado? Não. Significa que todas essas despesas estão empenhadas, mas que elas ainda não foram adimplidas por parte do fornecedor. Ou seja, é material que não foi entregue, é despesa que está liquidada, mas não chegou na data do pagamento. E a informação ela é dinâmica, ela muda todo dia. Empenhos a pagar do exercício de 2020, nós temos 220 milhões e 23 na posição de 30 de abril.
Restos a pagar que vieram do exercício de 2019 com pendências para pagamento, 11 milhões e 27. Aqui podem estar algumas obras que estão sendo executadas, né, e vão sendo pagas parcialmente. Restos a pagar de 2018, quase 23 mil. De 2017, 752 mil. 2016 não tem nada pendente. 2015, 567 mil. E consignações, depósitos e calções, que são depósitos ou retenções feitas, né, no município, 839 mil praticamente, totalizando 233 milhões, 231, 485 e 89. Ah, mas por que tem tanta coisa aberta, de repente, uma dúvida, né, de anos anteriores? Tem situações também desses recursos de operação de crédito ou de convênios que o governo federal, o governo estadual não liberou o recurso ainda, o executor está devendo cumprir alguma, né, exigência. Então, infelizmente, né, a gente não consegue limpar isso porque depende da ação de outras pessoas. É claro que o município pretende zerar, como está aqui em 2016, todas essas linhas, mas nem sempre depende somente de chegar uma nota, né? Tem outras providências a serem tomadas. Bem, de toda essa fala, dessa apresentação, dessa exposição, né, muitas pessoas estão nos perguntando, por conta da pandemia, quanto que a arrecadação de Indaiatuba diminuirá nesse momento, em termos percentuais, quais as receitas mais afetadas, por quanto tempo o município tem uma saúde financeira para combater essa pandemia. Eu digo que, no momento, nós não temos essas respostas. E cada dia é um dia. A gente vai sempre esperando que a situação melhore. Tem muitas variáveis nessa questão. A gente não sabe a data fim dessa pandemia. Como nós dissemos na apresentação, o mês de abril foi um pouquinho influenciado pela pandemia, mas a gente aguarda o fechamento de maio para traçar um novo cenário. A economia vai retomar, né, de forma rápida, quando for liberado parcialmente o isolamento, o governador vai adotar, né, essa medida de afrouxamento aí no isolamento para que as pessoas possam voltar ao trabalho, para que os comércios, as indústrias tenham uma vida próxima da normal, com algumas restrições, e o quanto a economia vai girar. Realmente, nesse momento, tudo depende de muitas variáveis e a gente não consegue traçar esse cenário. Porém, eu trouxe um vídeo aqui para a gente refletir. Todo mundo está sabendo que está em discussão, né, passou pela Câmara, pelo Senado, o projeto de lei para dar um auxílio emergencial para os municípios e para os estados. O presidente ainda, até ontem, pelo menos, não tinha sancionado esse projeto. E ele coloca, né, um valor que, aparentemente, o pessoal confunde como um recurso novo. E o município de Indaiatuba, numa das consultas que nós fizemos, receberia um valor próximo de 28 milhões. O que é preciso entender? Gente, esse não é um recurso novo. Não são 28 milhões que nós vamos decidir onde gastar. Esse recurso ele vem parte para combate à pandemia e parte para cobrir as perdas de arrecadação que estão previstas até o final do ano. Eu não sou economista, talvez eu não tenha propriedade para falar tanto do assunto. Porém, nós temos uma entidade que é a CNM, Confederação Nacional dos Municípios. E ela está sempre brigando pelos municípios, atuando muito junto à Câmara, ao Senado, à Presidência da República, sempre procurando trazer inovações, melhorias na arrecadação dos municípios, porque são os entes que têm mais responsabilidade com todas as áreas de saúde, educação, assistência, segurança, transporte, mobilidade urbana, e são os entes que menos têm garantias de recursos, né? E serão os mais afetados pela pandemia, porque são eles que têm que dar conta do recado da pandemia, porque o cidadão ele reside no município. E essa CNM fez um vídeo que eu vou passar aqui para vocês, para a gente refletir sobre esse auxílio emergencial. Como eu disse, a gente não tem condição de dimensionar, né, o quanto a nossa arrecadação vai ser afetada, tudo depende dessas variáveis, mas eles fizeram um estudo e estão fazendo uma projeção de que esse valor
dos 28 milhões que nós vamos receber do governo federal, claro que é muito bem-vindo, sem isso nós estaríamos em maus lençóis, ele não vai representar 1/3 do que a gente vai perder em termos de arrecadação. Então, a gente vai agora dar início a esse vídeo, eu gostaria que vocês assistissem. Essa ajuda financeira da União para estados, Distrito Federal e municípios. Em ajuda a estados e municípios durante a epidemia do novo coronavírus. Aprovou a ajuda financeira do governo federal a estados e municípios. Com esforço dos parlamentares, liderados por Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e apoio do governo, foi aprovado um auxílio financeiro que destina aos municípios 23 bilhões de reais. Os gestores municipais estão muito gratos, mas sentem-se no dever de esclarecer. Será apenas um respiro em meio à crise causada pela pandemia. Sim, um importante alívio, mas que representará 30% da forte perda de arrecadação causada pela pandemia, segundo estimativas de agora. Só em abril a receita dos municípios caiu 24%, o que significa 22 bilhões. Na educação, menos 16,3 bilhões até final do ano. No segundo semestre, perda de FPM de 5,89 bilhões. ISS, queda estimada de 20 bilhões. IPTU e ITBI, superior a 10,1 bilhões. Total de perdas estimadas até 31 de dezembro, 74,4 bilhões. Enquanto o auxílio será de 23 bilhões. Com certeza, vamos precisar de novas medidas de apoio. Prefeitos e prefeitas continuarão enfrentando dificuldades, mas comprometidos e atuantes no sentido de amenizar o sofrimento da população brasileira. Bem, por esse vídeo, né, a gente percebe que realmente, se os estudos estiverem corretos, o auxílio é menos que 1/3 da perda de arrecadação prevista para os municípios e para os estados. Então, realmente, a gente precisa administrar com muito planejamento, com responsabilidade e cuidar da vida das pessoas. As variáveis são muitas, a perda de arrecadação é clara, e a gente não tem também ideia do quanto essa pandemia vai custar até o final do ano. Então, tudo está sendo feito de forma muito prudente, muito responsável, e a administração tem um compromisso maior para amenizar o sofrimento das pessoas e cuidar da vida. Eu agradeço a participação de vocês, espero que tenha acrescentado alguma informação para vocês, e a administração continua à disposição. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Meire Aparecida Machado de Souza, sou diretora do Departamento Financeiro e Administrativo da Fundação Pro Memória e vou expor os dados do primeiro quadrimestre de 2020. Nossas receitas previstas no exercício de 2020 ficaram em 3.024.000, sendo que 40.000 são as nossas receitas próprias, que se compõem em 32.000 de aplicação financeira, 2.000 de venda de livros, 2.000 em serviços de fotocópia e 4.000 de receitas eventuais. Temos suprimentos financeiros da Prefeitura, são repasses que a Prefeitura nos faz, e está previsto 3.024.000. O total das nossas receitas previstas no quadrimestre foi 1.021.333. Foi arrecadado 990.617,03. As nossas despesas pagas
ficaram em despesa com pessoal, 699.736, sendo que 615.600 foram com pagamento de folha, 41.990 com INSS, obrigações patronais, e 42.146 foi de obrigação patronal com o CEPREV. Nossas receitas pagas com manutenção, usadas para manutenção do prédio, foram gastas em material de consumo, 10.440, serviços prestados por pessoa física, 35.529, serviços prestados por pessoa jurídica, 62.282, serviços com tecnologia de informação, 31.622, material de consumo intra, 1.064, serviço prestado por pessoa jurídica, 40.813, equipamentos e materiais permanentes, 11.501, num total de 193.255,40. As nossas despesas pagas, total, departamento, despesas com pessoal, 699.736, despesas com manutenção, 193.255, sendo o total de 892.992 mil. Despesas pagas. Nós temos alguns eventos que são realizados durante o ano na Fundação Para a Memória. Esse ano, por causa da pandemia, nossos eventos foram cancelados. Tivemos, no primeiro quadrimestre, um gasto com os eventos, 11.299, e com o Prêmio Nabor, que estava havendo uma preparação, né, que aconteceria em maio e foi cancelado. Tivemos um gasto de 1.355. O total dos eventos, 12.654,17, sendo que, a partir de agora, os nossos, pelo menos por enquanto, os eventos estão cancelados. E temos o pagamento do PASEP sobre a folha de 401. Tivemos um total de despesas pagas no quadrimestre de 910.048. Nosso saldo bancário ficou em 371.713. É importante salientar que, durante essa pandemia, a Fundação Para a Memória tinha um superávit de 984 mil, e, com essa pandemia, ela transferiu para a Prefeitura, para a área de saúde, 684 mil. Esse superávit era uma reserva que a gente tem e que, para qualquer emergência, para ser usado em qualquer emergência. E agora vai ser usado para saúde, pelo que a gente está passando, né, da pandemia. Obrigada. Vamos dar início à apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2020 do SAI. Começando primeiramente pelas receitas, né? A receita prevista em 2020 foi de 129.244.000 para o ano todo. As receitas previstas até 30/4 foram de 41.149.000, a arrecadada foi de 42.640.625,47. Das receitas correntes, nós temos as aplicações de recursos financeiros, que são os rendimentos próprios, né, do SAI, que tem 300.109,22. As remunerações de convênios, rendimentos dos convênios, que dá R$ 402.013,22. Seção de direitos da folha de pagamento, que dá R$ 38.733,79. As receitas de serviços,
iniciando pela tarifa de água, geraram 18.941.361,93. Os demais serviços relacionados à água de ligação, religação, rede e hidrômetro deram 532.332,29. A tarifa de esgoto arrecadou no primeiro quadrimestre 18.570.405,48. Os serviços de esgoto, as ligações de esgoto, limpeza de esgoto, fossa, as redes de esgoto deram 63.293,13 no primeiro quadrimestre. As instalações de abastecimento de água e esgoto em empreendimentos geraram 587.343,91 no primeiro quadrimestre. Demais serviços, mais as multas e juros de serviços, arrecadaram 677.123,48. A dívida ativa, houve arrecadação do principal, mais multas e juros de dívida ativa e atualização monetária, 138.688,29. Outras receitas, multas por auto de infração, 63.107,19. Restituições, R$ 28.388. E as outras receitas, R$ 176.978,72 arrecadados no primeiro quadrimestre. As receitas de capital, não temos transferências de convênio da União, temos transferências de convênio do Estado. No primeiro quadrimestre foram arrecadados R$ 1.286.982,47. Das receitas corrente intra-orçamentárias, as receitas, os valores pagos pelos órgãos públicos municipais, gerou de tarifa de água R$ 438.776,22, tarifa de esgoto intra-orçamentário R$ 394.866,50, outros serviços intra-orçamentários R$ 122,63. O total da receita orçamentária no primeiro quadrimestre foi de R$ 42.640.625,47. Desse valor, a arrecadação da água até 30/4 foi de R$ 19.380.138,15 e a arrecadação de esgoto R$ 18.965.271,98. Ou seja, a tarifa de água e esgoto deu R$ 38.345.410,13, que é o valor principal do SAI na sua receita, né? E esse valor representa, na nossa receita, 89,93%. O comparativo das receitas do mesmo período do ano passado para esse ano, né? Nós tivemos, o ano passado, arrecadado um total de R$ 41.637.625,19, e no mesmo período desse ano, no primeiro quadrimestre de 2020, R$ 42.640.625,47. Agora vamos dar início à despesa. A despesa fixada para 2020 foi de R$ 126.134.000. Foi suplementado no ano R$ 250. A dotação orçamentária autorizada para 2020 totalizou R$ 126.384 no primeiro quadrimestre. Os valores empenhados no primeiro quadrimestre totalizam os valores empenhados no primeiro quadrimestre, né, totalizam R$ 57.240.600,50. Os empenhos pagos desses 57 milhões totalizaram R$ 26.785.485,22. Empenhos em aberto de 2020, o saldo, R$ 30.455.115,28. O saldo em relação à dotação prevista menos o empenhado, R$ 69.143.399,50. Os empenhos pagos no primeiro
quadrimestre se dividem na manutenção da unidade, vencimentos e obrigações trabalhistas, a folha, a previdência, 12.867.198,83, o material de consumo, prestação de serviço, obrigações tributárias, 13.274.884,58, destacando nessa linha a energia elétrica e os produtos químicos, né, que são o maior gasto da autarquia. E de investimentos, né, tivemos R$ 219.028,90 de aquisição de veículos, de bombas e outros objetos de menor valor. Na parte de saneamento de obras, né, nós tivemos um pagamento de R$ 133.684,97, referente à ampliação da ETMAC, que já está na fase final. Na gestão ambiental, nós temos os consórcios, né, os rateios do Piraí e do PCJ, foram pagos R$ 290.687,94. Restos a pagar em 31/12 de 2019 eram de R$ 17.301.939,56. Desse valor já foram pagos R$ 11.690.900,19 em 2020. Já foram cancelados desse valor R$ 3.248.391,70. O saldo a pagar de 2019 é R$ 2.362.647,67. Inscritos em 2020, valores empenhados R$ 30.455.115,28. O saldo atual de empenhos a pagar de orçamentário 2020 mais o de restos de anos anteriores é R$ 32.817.762,95. Saldos em bancos e tesouraria em 30/4, no primeiro quadrimestre, somaram R$ 61.588.486,80. A receita estimada até dezembro de 2020, conforme a previsão, é de R$ 88.095.000. Subtraindo-se desses valores as despesas a pagar de R$ 30.455.115,28, os restos a pagar de 2019, que ainda somam R$ 2.362.647,67, subtraindo-se as reservas para obras futuras, que são os valores financeiros vinculados a obras específicas, R$ 31.980.543,87. As consignações, depósitos e calções, R$ 1.058.221,74. O resultado financeiro prévio é de R$ 83.826.958,24. Dotação referente a recursos externos, R$ 870.000. O saldo disponível da dotação atualizada, ou seja, os valores que ainda estão em aberto para fazer empenhos, né? São R$ 66.728.598,84. Com esses valores, nós temos um superávit previsto, né, de R$ 17.968.359,40. Abaixo nós temos um quadro final com as disponibilidades financeiras do SAI separadas por bancos, né, e mais a tesouraria, né? Tesouraria, R$ 26.171,63, no Banco do Brasil, R$ 6.114.985,77, na Caixa 54.244.659,76, Santander 695.498,53, Bradesco 199.809,46, Itaú 307.361,65, totalizando 61.588.486,80 em caixa, né? Sempre lembrando que desse valor, 31.980.543,87 são para obras específicas e o restante são de recursos próprios do SAI. Eu encerro aqui. Essa é a apresentação do primeiro quadrimestre do SAI. Muito obrigado.
Bom, meu nome é Marcos Barsi, eu sou diretor financeiro do CEPREV e nós vamos fazer a apresentação dos dados do CEPREV referentes às metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Nós vamos apresentar a seguir o resultado das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020. Inicialmente, esclarecemos que a meta fiscal corresponde às expectativas de receita arrecadada menos a de gastos no período de um ano. Nessa apresentação, iremos mostrar os números do CEPREV, o Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos servidores municipais de Indaiatuba. Esclarecemos também que a previsão de receitas e a consequente fixação das despesas para 2020 elas foram traçadas em 2019, quando a expectativa para a economia era de crescimento do PIB brasileiro em mais de 2%. No entanto, o cenário que atravessamos em 2020 é totalmente oposto. Estamos encarando uma pandemia de graves consequências sanitárias e econômicas, que atinge a praticamente todos os municípios brasileiros. O CEPREV possui reservas no seu fundo previdenciário, o FUNPREV, adequadas para atravessar esse período de turbulência, garantindo assim o pagamento em dia de todos os seus beneficiários, que são os aposentados e os pensionistas. O cenário que mencionamos abalou fortemente o mercado financeiro, principalmente nos meses de fevereiro e março. Porém, os investimentos do CEPREV são de longo prazo, e a contabilização de resultados negativos não representa efetivamente a realização de perdas. Os quadros a seguir, nós vamos mostrar os números das receitas arrecadadas nesse primeiro quadrimestre. Nós temos duas colunas, a primeira é do primeiro quadrimestre de 2019 e a segunda coluna em verde do primeiro quadrimestre de 2020. Essas duas colunas são para efeito meramente comparativo entre como foi o primeiro quadrimestre do ano passado e o primeiro quadrimestre deste ano, fazendo-se então um comparativo entre um ano e outro. As receitas estimadas para o exercício de 2020, para o ano todo, ela é de R$ 209.111.000. As receitas realizadas no quadrimestre, elas foram de R$ 73.298.000. Portanto, há ainda que se conseguir, há um resultado ainda a se conseguir de R$ 135 milhões. Aqui nós temos os quadros das receitas correntes do Fundo Previdenciário, que é o FUNPREV. A contribuição dos servidores efetivos, que é de 11% para a Previdência, corresponderam em 2020 a 13.863.000. Portanto, houve um acréscimo em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado. A contribuição patronal, que está em 18,67%, correspondeu a R$ 22.708.000. O CEPREV também administra o Fundo de Assistência à Saúde, cuja sigla é o FAS. No primeiro quadrimestre, a contribuição dos servidores correspondeu a R$ 1.544.000. E a contribuição patronal, que é de 10,50%, correspondeu a R$ 14.251.000. Aqui nós apenas esclarecemos que a contribuição dos servidores, os efetivos, corresponde a 0,20% dos seus vencimentos até fevereiro de 2020. E a partir de março de 2020, ela foi elevada para 1%. Os servidores comissionados contribuem com 3,50%, assim como os aposentados e os pensionistas. Uma das principais receitas do CEPREV também é a receita referente a rendimento das aplicações financeiras.
Porém, como a gente já explicou no começo desta apresentação, o ano de 2020 não vem trazendo bons resultados por conta do impacto da pandemia junto ao mercado financeiro, onde estão as aplicações do CEPREV. Então, aqui fica bem claro que no primeiro quadrimestre de 2019, quando nós tínhamos um cenário totalmente diferente, as receitas de aplicações financeiras foram de 48 milhões de reais. Porém, nesse primeiro quadrimestre, as receitas orçamentárias foram de 19.977.000 reais. Mas também nós temos as receitas extra-orçamentárias, que foram negativas, e nós vamos explicar isso no slide seguinte. Então, eu vou ler aqui as observações correspondentes a esse assunto. Com relação às receitas de rendimentos financeiros, cabe esclarecer que o valor de 19.977.000 reais apresentado no slide anterior refere-se às receitas financeiras orçamentárias. No primeiro quadrimestre de 2020, o rendimento dos investimentos ficaram negativos em R$ 85.439.000 reais. O quadro abaixo ele demonstra de forma mais detalhada o comportamento das reservas e dos rendimentos do FUNPREV, o Fundo Previdenciário, e do FAS, que é o Fundo de Assistência à Saúde, nos 4 primeiros meses deste ano. A forte volatilidade do mercado financeiro deveu-se inteiramente à eclosão da pandemia do Covid-19, que provocou fortes desvalorizações em todas as economias. Os meses de fevereiro e março foram os mais dramáticos, quando a pandemia atingiu principalmente a Europa e os Estados Unidos, que são os principais mercados financeiros mundiais. Então, neste quadro aqui, nós temos aqui a evolução do patrimônio do Fundo Previdenciário, que iniciou o ano com 1.345 milhões, e no dia 30 de abril, nós estávamos com 1.271 milhões de reais. Portanto, o patrimônio financeiro do FUNPREV, ele teve um decréscimo de 73 milhões de reais. Aqui nós temos a coluna com os recursos da reserva administrativa que pertence ao Fundo Previdenciário, que iniciou o ano com 881 mil reais, e a 30 de abril estava com 2.753.000 reais. O Fundo de Assistência à Saúde, ele iniciou o ano com 5.326.000 reais, e encerrou o quadrimestre com 8.661.000 reais. Portanto, ele teve um acréscimo de mais de 3 milhões de reais, principalmente por conta da arrecadação do 13º que aconteceu em janeiro. O patrimônio financeiro total do CEPREV, que iniciou o ano com 1.351 milhões, chegou até ao dia 30 de abril com 1.283 milhões de reais, portanto, ele teve um decréscimo de 68.508.000 reais. Aqui nós temos os rendimentos financeiros totais, mês a mês, por onde pode ser observado que no mês de janeiro nós tivemos um resultado positivo de 7 milhões de reais. Já em fevereiro, com o início da pandemia, o mercado financeiro já começou a apontar um resultado negativo. Então, no mês de fevereiro, nós tivemos menos 16.400.000 reais. E o mês de março, que foi o mês onde a pandemia se expandiu dramaticamente aí pela Europa, principalmente, e os Estados Unidos, o mercado financeiro teve um revés a nível mundial, com as bolsas mundiais caindo fortemente, e aqui no Brasil não foi diferente. Então, no mês de março, nós tivemos um resultado negativo de 105 milhões de reais. Já no mês de abril, com notícias mais favoráveis com relação ao controle da pandemia, principalmente na Europa, nós tivemos um resultado positivo de 29.072.000 reais. Esperamos agora que esse mercado continue reagindo positivamente. Neste quadro aqui, nós temos outras receitas correntes. A compensação previdenciária, no primeiro quadrimestre de 2020, propiciou uma rentabilidade, um rendimento de R$ 946 mil,
e outras receitas diversas, 6.556, totalizando no primeiro quadrimestre, então, aquele volume de receitas de R$ 73.298.000. Aqui, a título de esclarecimento, a compensação previdenciária. O que é a compensação previdenciária? A compensação previdenciária é um acerto de contas entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, que no caso é o CEPREV. Os municípios, ao atenderem o preceito constitucional instituindo o regime próprio de previdência, geram o direito de se compensar financeiramente com o regime geral. Isso porque seus servidores, anteriormente à instituição do regime próprio, eram segurados do regime geral e, portanto, contribuíram por algum tempo para aquele regime. Agora nós vamos iniciar aqui a apresentação das despesas. As despesas fixadas para o exercício de 2020, para o ano todo de 2020, para o CEPREV, elas estão fixadas em R$ 135.755.200. Existe também a reserva de contingência no valor de R$ 78.165.800, totalizando R$ 213.921.000. No primeiro quadrimestre, foram empenhadas despesas no valor de R$ 39.236.000. Portanto, por hora, existe um superávit orçamentário de R$ 96.519.000, que serão utilizados na totalidade ou parcialmente até o final deste exercício de 2020. Aqui nós temos as despesas correntes com pessoal e obrigações patronais, que no primeiro quadrimestre somaram R$ 1.380.000, inferior ao ano passado. As despesas com assistência médica hospitalar do Fundo de Assistência à Saúde, elas totalizaram R$ 11.885.000 no primeiro quadrimestre. Aqui vale um esclarecimento que, com relação ao exercício de 2019, que foi de 30 milhões, isso não significa que houve uma redução nas despesas com assistência à saúde. A forma de contabilização, a forma de empenho, é que foi feita de forma diferente. E aqui embaixo nós temos a explicação disso. Em 2019, as despesas com assistência médica hospitalar eram empenhadas por empenho estimativo anual. Já em 2020, passaram a ser empenhados por empenho ordinário mensal. Então, aqui em 2019, esse empenho de R$ 30.533.000, ele se destinava ao ano todo de 2019, já que esse valor de 11 milhões refere-se somente às despesas empenhadas nos primeiros 4 meses de 2020. Aqui nós temos outras despesas correntes do CEPREV, as aposentadorias, que totalizaram R$ 17.836.000, as aposentadorias legadas, que são aqueles aposentados da Prefeitura, da Câmara Municipal, do SAI e da FIEC, que o CEPREV faz a gestão, mas quem é responsável pelo pagamento, pelos recursos, pelo repasse dos recursos, são as entidades que concederam as aposentadorias. Então, no primeiro quadrimestre, elas foram de R$ 1.398.000. O auxílio-doença, que o CEPREV também administra, R$ 1.524.000. O salário maternidade, R$ 365.000. O abono anual, que é o 13º, proporcional e relativo a esses benefícios de auxílio-doença, salário maternidade, que totalizaram R$ 7.280. As despesas com o recolhimento de tributos, que no caso o PASEP, R$ 157.000, e outros serviços e encargos no valor de R$ 2.177.000.
despesas com equipamentos permanentes, no valor de R$ 151 mil, totalizando no primeiro quadrimestre despesas no valor de R$ 39.236.000, bastante inferior ao ano passado por conta daquela forma de empenhamento que nós comentamos referentes à despesa com assistência à saúde. Aqui nós temos uma apresentação com outras informações do primeiro quadrimestre de 2020. Então, nós temos aqui uma demonstração da total dos recursos financeiros do FUNPREV, o Fundo Previdenciário, que o Fundo Previdenciário, então, encerrou o primeiro quadrimestre com um patrimônio de R$ 1.274.000, superior ao primeiro quadrimestre do ano passado. O Fundo de Assistência à Saúde encerrou o quadrimestre com R$ 8.661.000, ligeiramente superior ao ano passado. Então, o patrimônio financeiro total do CEPREV, que corresponde a esses dois fundos, corresponde a R$ 1.283.000. O CEPREV também possui outros bens, como a gleba de terras do Jardim Regina, ao lado da Prefeitura Municipal, que foi avaliada essa gleba em R$ 150.030.000. E também o outro imóvel de propriedade do CEPREV, que é a sede própria na Rua dos Ipês, avaliada em R$ 10.738.000, totalizando R$ 160.768.000 em patrimônio imobiliário. O CEPREV também possui no seu Fundo de Assistência à Saúde créditos a receber referente à coparticipação na utilização do plano de saúde, que totalizavam R$ 724.000. Portanto, o patrimônio total, somando-se os recursos financeiros e os recursos imobiliários, totalizam R$ 1.444.000.000, superior, portanto, ao verificado no primeiro quadrimestre de 2019. Nós temos aqui um comparativo de despesas administrativas do Fundo Previdenciário, que totalizaram R$ 1.539.000, e despesas administrativas do Fundo de Assistência à Saúde, R$ 2.328.000, totalizando R$ 3.867.000. Nós temos aqui uma média de informações relativas ao quantitativo de benefícios e valores, para efeito de comparação entre um quadrimestre e outro. Então, nós temos aposentadorias concedidas pelo CEPREV, total de 1.189 aposentados, cuja folha de pagamento é de R$ 4.459.000. Nós temos 256 pensionistas com uma folha de R$ 587.000. Aquelas aposentadorias legadas que foram mencionadas anteriormente, concedidas pela Prefeitura, a Câmara, o SAI e a FIEC, nós temos 71 aposentados com uma folha de R$ 349.000. Benefícios de auxílio-doença, 121 benefícios, no total de R$ 381.000. E 27 benefícios de salário e maternidade, com uma folha de R$ 93.000. As informações do CEPREV, então, são essas referentes à meta fiscal do primeiro quadrimestre de 2020. Nós agradecemos e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição através dos canais do CEPREV. Outras informações podem ser obtidas no site do CEPREV e também sugestões ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail contato@ceprev.sp.gov.br. Bom dia a todos. Estamos aqui para fazer uma apresentação das contas da FIEC referente ao primeiro quadrimestre de
2020. FIEC, Fundação Indaiatubanas de Educação e Cultura. A FIEC, no primeiro quadrimestre de 2020, atendeu a 640 alunos de cursos técnicos, sendo que desses são 170 provenientes de recursos do governo federal, que são dois programas, o Pronatec e o Mediotec. 400 alunos foram atendidos por recursos municipais e entraram pela FIEC via vestibulinho. E temos também os cursos custeados pelas empresas. Foram atendidos no quadrimestre 62 alunos do curso Tecnólogo de Química, em que nessa foto tem a formação de uma turma em que está as diretoras da Fundação. Foram iniciadas as turmas do curso FIC com 320 alunos. Temos aí duas fotos da aula inaugural do curso de FIC. O cursinho pré-vestibular atendeu 120 alunos nesse primeiro quadrimestre. Temos aí a foto inaugural do primeiro semestre, em que contamos com a presença do prefeito Gaspar. A FIEC possui um cronograma de inclusão digital. São diversos polos que atendem à comunidade e estão localizados em vários bairros da cidade. Em 2020, novos polos foram inaugurados, como o polo da Comunidade Esperança, informática para surdos, por exemplo. Devido a medidas de distanciamento social necessárias em decorrência da pandemia do Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas para todos os cursos. As aulas estão sendo realizadas online, com os professores e acompanhados pelos coordenadores e direção pedagógica para os alunos dos cursos técnicos, do Tecnólogo em Química, do cursinho pré-vestibular gratuito. Estão suspensas, pelo motivo óbvio, as aulas do curso FIC e do Programa de Inclusão Digital. Vamos agora para a apresentação das receitas e despesas da FIEC referente ao primeiro quadrimestre de 2020. A primeira receita, a receita patrimonial, e que consiste nas aplicações financeiras referente ao Pronatec, ao PENAI e aos recursos gerais da FIEC, tivemos um total de 82 mil e um valor previsto de 270 mil para o ano todo.Tivemos também as receitas de serviço, sendo que do serviço de administração de estágio, de uma previsão de 24 mil para o ano, no primeiro semestre foram realizados R$ 10.600. No curso de qualificação profissional, de 150 mil previstos para este ano, 71 mil já entraram nos cofres da FIEC. A tarifa de inscrição de vestibulinho, R$ 30 mil, é um valor que ainda não se materializou, devido que, em tempos normais, isso aconteceria no final dos primeiros semestres. Para esse primeiro semestre, diante da situação do coronavírus, não temos ainda a previsão de inscrição em vestibulinho. O mesmo acontece com a tarifa de inscrição de vestibular, em que o previsto de R$ 6 mil ainda está por realizar. Temos outras receitas da FIEC, em que a previsão foi de R$ 10 mil para o ano, entrou para nossos cofres R$ 11.200. Temos também serviço de administração de estagiários intra, que são os serviços de administração dos estagiários que trabalham na prefeitura, no SAI e em outros órgãos da administração pública municipal. Dos R$ 80 mil previstos, R$ 22.600 já aconteceram nesse primeiro quadrimestre. Então, temos um total orçamentário para o ano de R$ 660 mil
197.987,28 já estão nos cofres da FIEC. Tivemos ainda os suprimentos financeiros, que são os recursos que a Prefeitura Municipal de Indaiatuba transfere para a FIEC. Do previsto de 9.780.000, nesse primeiro semestre foram transferidos R$6.412.000. Não tivemos ainda a transferência do suprimento financeiro da merenda, que é o PNAE, que de um valor de 86.000 ainda não tivemos, ao menos no primeiro quadrimestre, nenhuma entrada desse recurso. Então, do total de recursos, nós temos para 2020 R$6.609.987,28. Veio do ano passado, como saldo de exercício anterior, caixas e bancos, o valor de R$10.500.000. Tivemos ainda, para ser pago este ano, com o nome de Resto a Pagar 2019, R$58.700,53. Tirado esse valor de R$58.700, o total de recursos disponíveis para 2020 atingiu a soma de R$17.064.000, para dizer um número redondo. As despesas do primeiro quadrimestre, em que a maior despesa, e não poderia deixar de ser diferente, se refere-se à manutenção da instituição e, notadamente, o pagamento de funcionários e professores. Do previsto para se gastar no primeiro quadrimestre de R$4.250.000 na manutenção, foram pagos R$1.018.606,29. Ainda a pagar, temos R$160.782,68. Dos restos a pagar, que oriundos do ano anterior, 2019, tem ainda a pagar R$21.445. Então, o total de despesa do primeiro quadrimestre atingiu o número de R$1.179.388,97. Nota-se que o resto a pagar está fora desse total de despesa, por motivo lógico. Essa despesa é do ano anterior. Da despesa pessoal, temos o previsto para 2020, R$6.076.000, foram pagos R$3.442.724,24, tendo ainda a pagar R$5.779, totalizando no total de despesa do primeiro quadrimestre com pessoal R$3.488.503,24. Do previsto com a aquisição de equipamentos, um total de R$100.000 para o ano, foram pagos no primeiro quadrimestre R$16.639,02, não tendo resto a pagar de anos anteriores e muito menos de 2019. Do previsto a gastar com construção e ampliação, os dos R$100.000, foram pagos no primeiro quadrimestre R$80.358,73. E tivemos um resto a pagar de R$37.134,03, totalizando um total nessa rúbrica construção e ampliação R$117.492,76, dando um total de despesa da FIEC no primeiro quadrimestre de R$4.762.023,99.
Tivemos ainda uma atividade de uma importância nobre para aqueles que participam dessa atividade, no sentido assim de doar alguma coisa para alguém. Isso acontece uma vez por mês, com a data no quadrinho do lado direito, 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, essas então, logicamente, referente ao primeiro quadrimestre, assunto em tela. A campanha mensal de doação de sangue, que é em parceria com a Unicamp, continua acontecendo, como mostra o calendário, no último sábado do mês. Por questão desse momento que nós estamos passando, foram adotadas várias medidas de proteção e segurança necessárias em decorrência da pandemia, como a distribuição de senha online, por exemplo, e todo um cuidado que houve dentro das instalações da FIEC para atender o pessoal. De janeiro a abril, foram coletadas 559 bolsas de sangue. Devemos aqui dar um muito obrigado para essas pessoas que voluntariamente, e mesmo em momento como esse, em que o cuidado e até, às vezes, o medo de doar não foi o suficiente para deixar essas pessoas de doarem. Parabéns e muito obrigado por todos eles. Essas são algumas das atividades da FIEC e, como de costume, se for necessário algum esclarecimento, por favor, encaminhar conforme a orientação da Secretaria da Fazenda e será emitido. Agradecemos a todos, muito obrigado e um bom dia a todos.